Beleza, galera? Voltamos ao nosso terceiro e último bloco do encontro de hoje. Estamos tratando da parte de princípios, a principiologia constitucional em matéria tributária. Antes do intervalo, eu falei para você sobre os principais aspectos jurisprudenciais que se referem ao princípio da anterioridade em matéria tributária. E agora nós vamos dar sequência aí a outros princípios em matéria tributária. Notadamente, eu vou começar contigo agora, nesse princípio que também ele passa a ser fundamental, que é o princípio da vedação ao confisco. Princípio que está previsto no artigo 150, no inciso 4 da Constituição Federal. Muito bem. Se você pegar o dispositivo constitucional, ele vai ser muito claro que é vedado, né? A União é vedado. A União, Estados, Distrito Federal e municípios, a cobrança de tributos, com caráter confiscatório. Veja, se eu te apresentar dessa forma, é vedado cobrar tributo com caráter confiscatório, você há de concordar comigo que essa expressão ela é um tanto quanto aberta. Ela não é uma expressão determinada. Ela pode ser até uma expressão determinável, mas ela não é uma expressão determinada. Então, a primeira coisa que nós temos que identificar é o que vem a ser o confisco. Veja que eu posso conceituar o confisco como sendo a expropriação do patrimônio particular por um caráter eminentemente sancionatório e sem qualquer possibilidade de indenização. Esse conceito basilar sobre confisco nos remete a algumas informações que são bem significativas. Primeiro, toda questão confiscatória, ela é uma questão sancionatória. Então, o confisco ele é uma sanção. E é uma sanção que não gera qualquer possibilidade de indenização. Por isso que não há como se confundir confisco com desapropriação. Por mais que o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular seja um princípio considerado por grandes publicistas o corolário fundamental da própria administração pública, observe que o direito de propriedade, como sendo um direito esculpido no artigo 5º da Constituição, no seu caput, como um direito fundamental do cidadão, ele não é um direito absoluto. Esse direito ele passa a ser relativizado e a Constituição Federal o relativiza, nos termos do artigo 5º, no inciso 24, quando da possibilidade de uma desapropriação. Então, o direito de propriedade ele tem essa relativização, por mais que ele seja o núcleo imutável da Constituição Federal, como sendo uma cláusula pétrea, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, veja que a propriedade não é um direito absoluto, ela é relativizada ante a supremacia do interesse público sobre o particular.
E nesse argumento, a desapropriação ela pode se dar sob 3 fundamentos. Eu posso ter uma desapropriação por utilidade pública, eu posso ter uma desapropriação por necessidade pública, ou eu posso ter uma desapropriação por interesse social. Por mais que a desapropriação por interesse social seja uma forma de desapropriação, sanção, porque, na verdade, esta desapropriação somente ocorrerá se houver algum descumprimento do particular pela função social da propriedade. Observe que a desapropriação sanção, assim como as outras formas de desapropriação, elas geram indenização. E, em regra, segundo o texto constitucional, justa, prévia e em dinheiro. Justa, prévia e em dinheiro. Então, confisco é uma coisa, desapropriação é outra. E eu vou te dar aqui um caso que a Constituição Federal nos assegura de confisco no artigo 243 da Constituição. O artigo 243 nos apresenta que, se o particular se utilizar, por exemplo, de algum mecanismo para fins de plantação de psicotrópicos ou outras drogas não autorizadas, e a utilização de trabalho escravo, este inserido pela emenda constitucional 81, a questão de trabalho escravo, a terra, a propriedade será confiscada, sem gerar qualquer espécie de reparo pela atitude governamental. Então, isso é confisco. Ora, se nós nos embasarmos pelo conceito básico de tributo no artigo 3º do Código Tributário Nacional, diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. E aí, sublinho, que não constitua sanção por ato ilícito. Fato é que o tributo ele não pode ser considerado como uma penalidade. Por mais que nós, dentro do Brasil, vemos o tributo desta forma, e é fácil explicar o porquê, porque além de termos uma carga tributária extremamente alta, nós não temos a devolução em bens primários, o que nos enseja, então, o tributo como sendo uma forma de penalização. Ele não pode ser encartado principiologicamente como sendo uma sanção. Agora, quando se fala de confisco, nós sabemos o conceito. Agora, o que nós poderíamos interpretar e entender como sendo uma tributação confiscatória? Veja, durante muito tempo, o Supremo Tribunal Federal, ao observar vários temas, dentre eles o confisco, ficou silente nesse tipo de informação. Até que o ministro decano da Corte, que se aposenta nesse ano, o ministro Celso de Mello, ele trouxe uma expressão interessante para a tributação confiscatória. Ele disse que tributação confiscatória é aquela em que um ente federativo impõe uma carga tributária a ponto de acarretar uma carga tributária a ponto de acarretar a inviabilidade econômica do contribuinte.
Então, o ministro Celso de Mello, ele trouxe à baila a informação do que seria uma tributação confiscatória. Quando eu tenho uma carga tributária, que ela se coloca na mesma consonância de acarretar uma inviabilidade econômica, ou seja, ou o contribuinte paga o tributo, ou o contribuinte mantém-se economicamente ativo, isso seria considerado confisco. E pela lavra do ministro Celso de Mello, não seria a carga tributária de um único ente federativo, mas o conjunto de carga tributária de todos os entes governamentais. Se isso impuser ao particular uma carga ao ponto de gerar uma inviabilidade econômica, ou eu pago o tributo, ou eu me mantenho economicamente ativo, isso passa a se considerar confisco. Eu não preciso dizer a você, acho que você sabe disso, nós já estamos há bastante tempo no Brasil à beira de uma análise de confisco com mais afinco. Nós já temos essa situação gerando há um bom tempo, né? Um quadro de quase confisco. Agora, vamos analisar a questão das bases econômicas. Então, vamos analisar, por exemplo, o critério de alíquotas. Imaginemos a seguinte situação. Eu tenho uma alíquota de 25% e tenho uma alíquota de 300%. Se numa determinada prova lhe questionassem, perguntando qual alíquota seria considerada confiscatória, nós teríamos a inclinação de responder que seria a alíquota de 300%. E, na verdade, você não consegue dar essa resposta, porque isso vai depender da base econômica pelo qual esse percentual incide. Então, vou te dar um exemplo. Se eu tenho uma alíquota de 25% sobre o IPTU, em 4 anos, a pessoa perdeu o imóvel. Então, é fato que esta alíquota de 25% no IPTU, ela é uma alíquota confiscatória. Agora, eu posso ter uma alíquota de 300% incidente no IPI. E quando eu tenho essa alíquota incidente do IPI, eu não posso dizer que ela seja confiscatória. Eu posso dizer que ela seja seletiva. Então, aqui eu lhe apresento uma informação relevante. Existe uma distinção entre confisco e seletividade. Nós já sabemos o que é confisco. Agora eu vou te trazer o conceito de seletividade. Veja, parte da doutrina estabelece que seletividade seria um princípio. Outra parte, no qual me filio, seria considerado regra de tributação. Para todo e qualquer efeito do concurso, dependendo do concurso que você vai prestar, ele pode ser apresentado ou como princípio ou como regra de tributação. O que você tem que entender é o seguinte: a seletividade é uma regra que permite a adoção de alíquotas diferenciadas com base na essencialidade de um bem ou produto ao uso ou consumo. Então, por tal regramento, quanto mais essencial um produto for ao consumo, menor será a sua alíquota. Quanto menos essencial, maior vai ser a alíquota. Então, vou te dar aqui alguns exemplos. Se você pegar derivados do leite, você tem o que nós chamamos dentro do IPI de alíquota NT,
não tributável. Se você pega como exemplo bebida alcoólica ou cigarro, a alíquota ela ultrapassa, no caso do cigarro, 300%. Eu não posso afirmar que esta alíquota seja confiscatória. Eu posso sim dizer que esta alíquota seja seletiva, não confiscatória. Mas, Caio, nesse caso, existe na Constituição a determinação de seletividade obrigatória ou seletividade facultativa? Sim. Então, nós temos casos em que a seletividade ela deve ser observada de forma obrigatória. E a seletividade ela passa a ser obrigatória nos termos do artigo 153, no parágrafo 3º, no inciso 1º da Constituição Federal, que diz que o IPI deve ser seletivo, com base na essencialidade do produto ao consumo. Então, o IPI ele deve uma obrigatoriedade constitucional. Para todo e qualquer efeito, o IPI ele tem que ser seletivo. Só que nós temos uma seletividade facultativa. E essa seletividade ela pode ser facultativa, primeiramente, no ICMS, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, no inciso 3 da Constituição Federal, que vai dizer que o ICMS ele pode ser seletivo, né, em relação à circulação de mercadorias e à prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Então, a Constituição Federal traz o verbo poder, não é um imperativo, como acontece com o IPI, que deve ser seletivo. O ICMS pode ser seletivo. E nesse critério, da mesma forma que o ICMS ele pode ser seletivo, nós temos também o IPVA, nos termos do artigo 155, no parágrafo 6º, 155, no parágrafo 6º. Deixa eu só anotar aqui para você, no parágrafo 6º. Inciso 2 da Constituição, que diz que o IPVA ele pode ter alíquotas diferenciadas com base no tipo e utilização do veículo. Então, observe, eu posso ter alíquotas diferenciadas, o que se admite ao IPVA, uma seletividade, com base no tipo de veículo, então, se é caminhão, se é ônibus, se é veículo de passeio, se é moto, se é um barco. Isso, logicamente, dentro daqueles que defendem a possibilidade da incidência de PVA sobre aeronaves e embarcações, motivo esse que o STF entende que não, motivo esse que o Supremo até o momento entende que não. E nós temos também com base na utilização. Então, olha, eu posso ter aí diferença pelo fato de ser, por exemplo, olha, táxi pode ter diferença de transporte público, individual de passageiros, transporte coletivo de passageiros. Então, eu também posso ter diferença em relação à utilização do veículo. Isso em se tratando de IPVA. E o IPTU, nos termos do artigo 156, no parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, ele pode ter alíquotas. Ele pode ter alíquotas diferenciadas com base no uso e localização, com base no uso e localização do imóvel. Então, eu posso ter, por exemplo,
distinção de alíquota de IPTU com base no uso, se é um uso comercial, se é um uso residencial, se é um uso para temporada. Eu posso ter também diferença com base na localização. Então, dependendo da localização onde o imóvel se encontra, a alíquota ela pode ser maior ou menor. Então, esta é uma faculdade que a Constituição Federal coloca a estes 3 outros impostos: ICMS, IPVA e IPTU. É óbvio que o princípio da vedação ao confisco é um princípio que se amolda, se aplica aos tributos. Agora imagine, por exemplo, que venha ao poder público e imponha ao particular uma multa de 300%. Nós sabemos que o princípio da vedação ao confisco é um princípio que é aplicável ao tributo. Mas seria possível a extensão deste princípio às multas? Pelo entendimento esposado pelo STF, da mesma forma que o tributo pode levar o contribuinte a uma inviabilidade econômica, a penalidade pecuniária também, a multa também pode levar. Isso não significa que a multa não será aplicada. Isso significa que a multa, sim, será aplicada, mas observando preceitos de razoabilidade e de proporcionalidade. E o Supremo Tribunal Federal, ele também demorou muito tempo para se posicionar sobre percentual de multa. Então, se perguntar no concurso, você vai colocar que é possível a extensão do princípio da vedação do confisco às multas, sendo que o STF manifestou entendimento de que multas superiores a 100% do débito, 100% do débito fiscal tem natureza confiscatória. Observe que o STF, além de estender a possibilidade do princípio da vedação ao confisco às multas, ainda fez uma ponderação sobre montante. Então ele coloca que multas que sejam superiores a 100% do débito fiscal têm natureza confiscatória. Eu já te indico que essa decisão não foi uma decisão tomada em sede de repercussão geral ou até mesmo levada ao STJ como sendo um recurso repetitivo. No entanto, ela tem sido uma tônica de questionamento nos mais variados concursos públicos espalhados em todo o país. Perfeito? Então veja, no nosso encontro de hoje, eu passei a vocês as informações sobre as questões finais de retroatividade, de anterioridade e agora do princípio da vedação ao confisco. Continuem firmes nos estudos, fiquem com Deus, nos vemos no nosso próximo encontro.